Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa penúltima aula do curso de Fenômenos Térmicos. A gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. E como a gente viu nas aulas anteriores, né, a primeira lei da termodinâmica ela permite, dada, por exemplo, as configurações iniciais, temperatura inicial, massa inicial, calcular, né, a configuração final do seu sistema. Ou o contrário, muitas vezes eu dava os dados finais, né, e perguntava sobre dados iniciais. Então, a primeira lei da termodinâmica ela não sabe a diferença entre o que é o antes e o depois. Sim? No entanto, a gente sabe que certos fenômenos só ocorrem numa ordem natural aí, né? Para que ele ocorra numa ordem contrária, eu tenho que colocar a energia ali, eu tenho que interferir, né? Mas, por exemplo, se eu coloco um corpo quente e um corpo frio em contato térmico, né, a gente sabe que o calor vai fluir, né, do mais quente para o mais frio, sabe? E eles vão terminar numa temperatura de equilíbrio aí, depois de um certo tempo. Né? A gente nunca vê o contrário. A gente nunca vê esses corpos começando com temperaturas iguais e terminando com temperaturas diferentes, certo? A gente nunca vê o filme ao contrário. Então, existe, lógico, né, todo o processo natural aí, né, existe um caminho, né, seria a seta do tempo aí, que leva do estado inicial para o estado final. Tá? E a lei da primeira lei da termodinâmica não sabe essa diferença. Ela só sabe que a energia, a soma de todas as energias do final, são iguais à soma de todas as energias do início. Tá? Okay. Nesse caso aí, por exemplo, é um sistema isolado, sim, então a soma dos Qs é igual a zero. Ela só sabe isso. Tá? Como é que eu sei que processo ou que ordem que o processo ocorre naturalmente? Isso é o papel da segunda lei da termodinâmica. Tá? Okay? Para eu mostrar essa segunda lei da termodinâmica, né, eu vou ter que introduzir um conceito chamado máquina térmica. Tá? A máquina térmica é nada mais do que um motor, por exemplo, o motor do seu carro. Tá? Okay? Ou então a caldeira de um trem. Sim? O importante é que ela faz o seguinte: ela pega energia, né? Deixa eu mostrar a figura. Ela pega energia de um reservatório quente, aqui a temperatura TQ, T quente, extrai energia, né? Usa parte dessa energia, uma fração dessa energia para transformar, no caso do carro, aí, em movimento, né, das rodas, tá? E joga fora uma parte, espelha uma parte para o ambiente, por exemplo. Tá? Okay. Então, qual é o trabalho que a máquina faz, que esse motor faz? Né? É simplesmente a diferença aqui entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Tá? A gente trabalha em módulos aqui para não se atrapalhar. Okay? A substância mesmo tem, lógico, por exemplo, uma expansão. Né? O cilindro explode ali, expande o gás, expande, né? Aquela mistura de oxigênio, né? De ar mais gasolina, por exemplo, ela expande o pistão. Lógico, o gás sofreu uma expansão, o trabalho é negativo. Então, quando a gente fala do trabalho da máquina, seria o módulo, né? Seria menos o trabalho da substância ali, no caso de uma mistura de ar e gasolina, por exemplo, né? Então, o trabalho da máquina é positivo e é por isso que a gente usa esses módulos aqui, porque esses Qs podem ser negativos, sim. Tá? Mas a diferença entre eles é um número positivo, que seria o trabalho da máquina, que é nada mais do que a área ali, né, num ciclo. Tá? Eu vou estar sempre pensando em um ciclo, certo? Okay? Um processo cíclico para essa máquina térmica, e a substância que está trabalhando ali dentro está sempre voltando ali, em princípio, né, para o seu estado inicial. Tá? Note que isso não é exatamente, eu vou falar mais, né, o que acontece na vida real. Tá? Na vida real, na verdade, essa área vai encolhendo, vai perdendo rendimento. Sim? Okay? E qual é o rendimento, ou qual é a eficácia de um motor, aí, de uma máquina? Né? Tá?
É lógico, é o quanto de trabalho que você consegue entregar, trabalho útil, né, em relação ao quanto de calor quente entrou no seu sistema, certo? Então, como o trabalho era a diferença entre esses dois Qs aqui, é só, volta aqui um segundinho, né? O Q quente sobre o Q quente dá 1, né? Dá 1 menos Q frio sobre o Q quente, tá bom? Então, essa é a eficácia aí de uma máquina térmica, certo? E aí surge, então, a primeira ideia aí, né, que seria o quê? Você nunca vai chegar a 100%, certo? Seria a primeira formulação da segunda lei da termodinâmica. Você nunca vai obter 100%, que seria o quê? Você pegar todo o calor e transformar em trabalho. Impossível. Pensa então no trem, né? Eu pegar todo o carvão sendo queimado ali, transformar tudo isso em movimento para as rodas do trem e nunca liberar, por exemplo, aquela fumaça ali, né? Que é simplesmente o vapor resfriando e voltando a ser líquido para continuar girando ali em ciclo dentro da máquina. Tá? Okay? É impossível. Sim? Eu nunca vou conseguir uma máquina perfeita, eu nunca vou conseguir 100%. Então, esse é a formulação aí de Kelvin Planck, né, da segunda lei da termodinâmica. Então, você nunca vai conseguir 100%. Certo? Você nunca vai conseguir tirar calor e transformar 100% em trabalho. Tá? Tem sempre uma perda. Ok? Legal. E qual é o contrário disso? Será que eu não consigo tirar, né, energia ali do reservatório frio, por exemplo, do ambiente, e jogar, né, aqui na minha figura para cima, aqui para o calor, né, para o reservatório quente? Né? Lógico que eu consigo, mas eu tenho que dar trabalho, eu vou ter que injetar trabalho aí. Tá? Esse é o papel, por exemplo, da bomba de calor. Né? Okay? Uma bomba de calor, eu quero, sei lá, esquentar a água de uma piscina. Use então dessa forma. Eu tenho que ligar isso, por exemplo, né, na corrente elétrica ali, tem um motor ali para injetar. Né? Seria o processo inverso da máquina térmica, né? Seria a máquina térmica invertida aqui, assim, para eu injetar, né, esse calor aqui, né? Por exemplo, eu estou tirando energia aqui, né, de um reservatório frio para um reservatório quente, né? Sim, então qual que é o rendimento e qual é a eficácia, né? A gente chama isso aqui de coeficiente de performance, o COP aqui. Tá? Para um aquecimento, eu quero, sei lá, esquentar água, por exemplo. Né? É lógico que vai ser o quanto eu entrego de calor, né, em relação ao quanto eu coloquei ali de trabalho. Tá? E se for, sei lá, um refrigerador, seria então um modo de resfriamento. Ok? Seria o contrário aqui, né? É o quanto eu tiro de dentro da geladeira de calor, é o quanto eu extraio da geladeira e jogo para o ambiente, por exemplo, aquela tela atrás da geladeira ali que vai esquentando, certo? Ok? Então seria o quanto que eu extraio de calor de dentro da geladeira em relação ao quanto que eu coloquei pelo motor ali, né, dentro da substância de trabalho ali, etc. Tá? Okay? Note que esses copos aqui são sempre maiores do que 1. Sim? Na verdade, quanto mais próximo de zero esse trabalho aqui, maior é a eficiência da sua geladeira aí, né, ou da sua bomba de calor. Por exemplo, um ar-condicionado, ele tem os dois modos, né? Tá? Ele pode tanto, né, você deixar ele para esfriar ou aquecer, ele tem esses dois copos aí, tá bom? Okay. Mas uma coisa é certa também, você nunca vai chegar num copo infinito, certo? Você tem que ligar o seu aquecedor, seja, sei lá, a sua geladeira ali, né? Na tomada tem que entrar algum trabalho para você conseguir tirar, né, calor aqui nesse caso, tá bom? Então, uma outra formulação seria de Clausius. Sim, você nunca vai conseguir tirar calor no sentido não natural, do frio para o quente de graça. Tá? Essa é uma segunda formulação, uma formulação alternativa da segunda lei da termodinâmica. Certo? Legal. Bom, e quanto que é o máximo de eficiência que eu consigo? Antes de eu falar
sobre isso, deixa eu comentar uma outra coisa, né? Eu dei alguns exemplinhos ali, né, no começo da aula, né? Por exemplo, o corpo quente, né, passando calor para o corpo frio, a gente não vê o contrário. Legal. Né? Ou então, sei lá, por exemplo, a expansão livre, né, que era um gás dentro de um recipiente, uma bexiguinha, ia lá, estourava e ele ocupava o recipiente todo. Sim? Então, processos desse tipo, processos reais, eu nunca consigo voltar o filme ao contrário. Sim? Eu nunca vou conseguir ver o gás voltando, né, naturalmente para o ponto de partida. Tá? Por quê? Porque você se lembra, eu já comentei, eu só tinha o estado, no caso da expansão livre, por exemplo, eu só tinha o estado inicial e o estado final no diagrama PV. Eu preciso ter todos os pontos para conseguir trilhar aqui de volta, voltar, né, a configuração inicial, tá, para ter um processo reversível. Sim? No caso, a expansão livre é um processo irreversível. Eu não tenho, eu só tenho um ponto inicial e um ponto final. Tá? Eu tenho que trabalhar lentamente para obter esse processo aí que eu consiga voltar. Por exemplo, se eu colocar grãozinhos de areia em cima do êmbolo ali, né, daquele cilindro ali de gás aqui na figura, se eu colocar alguns grãozinhos de areia, lógico que isso vai comprimindo. Né? Aqui no caso é um processo isotérmico, eu estou colado no reservatório a temperatura fixa. Tá? Então eu vou estar comprimindo esse gás bem lentamente. Sim? Então eu vou conseguindo pôr pontos, eu espero um pouquinho, coloco mais um grãozinho, espero um pouquinho, até ele acertar a pressão, ficar uma pressão homogênea. Sim? Mesma coisa, uma temperatura homogênea, todos os pontos do gás terem ali a mesma temperatura, eu espero, é aquele processo quase estático, sim, e eu consigo fazer aqueles pontos do diagrama PV. E é lógico que eu consigo também voltar, tá? Mas o que acontece na natureza normalmente são sempre processos que você perde. Então, descer um pouquinho, ao invés de voltar para a mesma altura, igual a bolinha quicando, ela vai uma hora parar, tá? Mesma coisa aqui, eu vou acabar perdendo. Se eu tirar o grãozinho de areia, na vida real mesmo, eu tenho sempre dissipação. Então ela não vai voltar exatamente na mesma altura, tá? Então tenha em mente que assim, um processo idealizado é um processo reversível. Tá? Ok? E qual é a máquina que mais tem eficiência? É uma máquina, na verdade, mental. Seria uma máquina entre aspas, que é uma máquina, como a gente diz, teórica. Seria a máquina de Carnot. Sim? Então a máquina de Carnot vive num processo que você pode voltar no tempo. Sim? É reversível. Sim? Então, se ela é uma máquina, se eu girar ao contrário, ela vai virar um refrigerador. Certo? Ok? Tenha isso em mente. Então, ela é diferente de qualquer máquina, por exemplo, um motor, né, a gasolina ali. É lógico que você tem perdas o tempo todo, você está jogando fora o tempo todo, então vai perdendo o seu rendimento. Sim? Você não consegue, com a mesma substância, ficar trabalhando ali eternamente, sempre produzindo a mesma quantidade de energia, ou passar o filme ao contrário e a bolinha voltar para a mesma altura. Tá? Ou o corpo, né, voltar para temperaturas iniciais. Tá? Você não consegue fazer isso na vida real. Então, essa máquina mental aí, né, ela é a que ganha de todos os outros processos. Tá? Porque ela pode ser colocada para trás. Então, ela tem a eficiência maior do que todas as outras máquinas. Certo? Okay? Como é que eu consigo te provar isso? Imagina o seguinte, meu amigo falou que fez um motor ali que bate a máquina de Carnot, máquina mental de Carnot. Eu não acredito, mas vamos lá. Como é que a gente pode mostrar que isso é falso? Né? Pega então, ele conseguiu fazer, sei lá, 10 joules de trabalho. Como a máquina de Carnot é reversível, eu vou então transformar isso num refrigerador de Carnot que ganha esses 10 joules e vou ligar esses dois caras juntos. Então, o trabalho, né, da sua máquina aí fantástica e o trabalho da máquina de Carnot, um está consumindo o outro, não tem trabalho nenhum ali livre. Tá? Mas se
o rendimento da máquina, da super máquina do seu amigo, né, é tão bom assim, ele não consegue perder quase nada, ele extrai calor e joga quase todo o calor ali para o trabalho. Mas a de Carnot então não é tão boa? Não. Então ele é um refrigerador mais ou menos? É. Eu preciso usar muito desse trabalho aqui para extrair, né, de dentro da geladeira ali de Carnot, né, o calor para deixar mais fria a minha geladeira, né, para manter fria a minha geladeira, certo? Então, como o rendimento de Carnot, na minha hipótese aqui, seria menor, né, ele rende menos, então eu teria um fluxo, no fim das contas, se você juntar essas duas máquinas, eu não vou fazer toda a demonstração, mas pense mentalmente. Se você juntar essas duas máquinas, vai ter uma sobra, então o refrigerador de Carnot não é tão bom? Não. Vai ter uma sobra, então, de energia sendo tirada da fonte quente, da fonte fria, e indo para a fonte quente. E isso viola o princípio de Clausius ali da segunda lei da termodinâmica. Tá? Ou seja, não tem. Sim. Uma outra maneira de eu te dizer isso, como eu já comentei algumas vezes, é que toda máquina real, no mundo real, né, tem perdas. Então, a máquina de Carnot vai sempre vencer. Tá? Ok? E como que eu calculo esse rendimento, essa eficácia aí de Carnot? Bom, eu posso escolher aqui trabalhar, por exemplo, com gás ideal, lógico que é o que a gente mais sabe fazer, tá? Sim, podia trabalhar com outro gás, mas eu não vou fazer isso nesse curso, tá? Eu vou deixar para outros cursos, ok? E no reservatório quente ganha aqui quente uma temperatura fixa, assim. Então essas duas curvas aqui, ó, de A para B e de C para D, são isotermas, tá? Uma temperatura quente, outra temperatura fria. Já estou ganhando calor aqui, ó, né? O Q quente aqui, estou perdendo Q frio aqui, tá? Então eu não quero mais colocar mais nenhum calor para simplificar a minha vida. Eu vou escolher então trabalhar com duas adiabáticas aqui que não vão, né, por exemplo, de D para A e de B para C, que não vão acrescentar nem tirar calor, tá? Para facilitar a minha vida, eu vou fazer Q igual a zero nessas duas adiabáticas. Sim, é lógico que o trabalho vai ser a área do gráfico, né? Certo? O trabalho da máquina é sempre positivo, vai ser exatamente a área desse gráfico, tá? É a área, o livro errou aqui, né? É a área envolvida, né? Sim. Na figura, tá? E como é que eu mostro esse rendimento aí, essa eficácia de Carnot? Tá? Então, nas isotermas, o ΔE é zero para o gás, né, ideal, o ΔT é zero, portanto, ΔE é zero, tá? O calor é igual ao trabalho, estou trabalhando com tudo em módulo aqui, e aquele trabalho isotérmico é NRT, né? O LN do volume maior pelo volume menor para ser positivo, tá? Seria o B, né? Tá? Expandiu, né, de A para B, na isoterma. Mesma coisa na isoterma de baixo, ela volta, ela comprime, sim, então eu quero um módulo disso. Então o calor rejeitado ali para a fonte fria, né, vai ser de novo NRT, só que frio, né, o LN do número maior, que é o VC, sobre o VD, que é menor. Tá? Então a razão entre esses dois números é o que aparece no rendimento. Eu preciso então calcular quanto é QF sobre Q quente, tá? Q frio pelo Q quente. Vai cortar o NR, vai ficar simplesmente temperatura fria pela temperatura quente, essa razão entre os LNs. Mas essa razão entre os LNs é 1. Esses dois LNs aqui vão ser iguais, porque essas duas razões de volume também são iguais. Tá? Como é que eu mostro isso? Pense pelas adiabáticas. Vale então PV gama constante, ou PV gama menos 1, como eu já discuti, constante. Então vai ficar na adiabática de cima, né? Vou pegar T quente aqui, ó, volta um segundinho. Esse processo aqui da adiabática. T quente, estou saindo dessa temperatura quente. Vou até a temperatura fria em C. Sim? Então eu vou ficar com o volume T quente vezes o volume em B elevado a gama menos 1 igual a T frio, volume em C, gama menos 1. Tá? A mesma coisa, então o processo, volta de novo. De D para A. Sim? É o A com a temperatura quente e o D com a temperatura fria. Tá aqui, ó. Se você dividir essas duas equações, esses T's cortam, né? T quente corta com T quente, T frio corta com T frio.
Posso pôr o expoente em evidência, gama menos 1, ó. VB, VA, VC, VD, né? Mas se esses dois números são iguais, com a mesma potência, né? Ou seja, esses dois números são iguais sem a potência também, tá? Ou simplesmente corta as potências ali, certo? Você vai chegar que essa fração é igual a essa, então, portanto, esse Ln aqui de cima é igual a Ln de baixo, então a razão entre os calores é, para um gás ideal aí, né, um ciclo de Carnot, igual à razão entre as temperaturas absolutas aqui, né, a temperatura fria pela temperatura quente, e, portanto, esse é o seu rendimento Carnot aqui. Ninguém bate esse rendimento, tá? Ok? Legal. E o que ficou faltando ali, né, de experimental? Eu vou só fazer o experimento rapidinho aqui, né? Você olha lá o vídeo, só está esquentando a água, só isso. Experimento, efeito Joule simplesmente. Tá? Tem um resistor ali esquentando a água. Tá? Eu não vou pegar muitos pontos ali. Sim. Espero passar o tempo, passa 1 grau Celsius, vou lá, marco o tempo, espero mais um tempo, né? Passou mais 1 grau Celsius, aumentou de 1 grau Celsius a temperatura da água, marco o tempo. Está ali no vídeo, só clicar aqui, eu não vou clicar senão vai atrapalhar o nosso vídeo aqui, tá? Então, ao invés de pedir reta média, que eu vi que vocês se embananaram ali, eu vou usar então uma coisa que alguns alunos colocaram, até o método dos mínimos quadrados, tá? Você vai ver isso direitinho mesmo em cálculo numérico, eu vou passar rápido, tá? Eu vou pegar 3 pontos para fazer na mão mesmo, tá? Então vamos achar o A e o B, tá? E o A tem a ver com a potência aqui, já você calcula isso. Tá bom, como é que eu faço isso? Você vai somar todos os desvios quadráticos aí, igual no desvio padrão, né? Certo? Eu vou pegar essa função por um certo t, por exemplo, o t da primeira medida, t1, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, a vezes 0 mais b menos o valor experimental ali de 29 graus Celsius, tá? Tá aqui, ó, eu vou fazendo aqui, ó, a vezes o t1, né, mais b menos, no caso o t1 era 0, então vai ficar só b menos o valor ali da temperatura, 29 graus Celsius. Então eu somo esse quadrado aqui com o próximo ponto. Qual é o próximo ponto? Olha lá. Para o segundo tempo aqui, 226, T2, a temperatura foi de 30. Então eu jogo isso na fórmula aqui, ó, vai ficar A vezes 226 mais B e subtraio de 30. Sim? Então 226 vezes A mais B menos 30 ao quadrado, e faço isso por terceiro ponto também. Só voltar aqui. 368 vezes A, né, mais B menos 31 ao quadrado. Tá? O menos aqui, como está o quadrado aqui, você pode escrever na ordem que você quiser. Se você vê isso em outro livro, às vezes os caras trocam a ordem aqui. Tá? Vai abrir todos esses quadrados aqui, isso aqui é cansativo. Tá? Mas eu acho que vocês talvez saiam melhor do que a reta média. Tá? Esse aqui é fácil, né? Vai ficar quadrado do primeiro B ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 58B, né? Mais quadrado do 29, vai lá na calculadora, 841. Tá? Esse é um pouco mais chato, né? A soma, o trinômio aqui, né? Vai ficar o quadrado do primeiro, tá aqui, ó. 226A ao quadrado dá 51.076 ao quadrado. Quadrado do segundo, B ao quadrado. Quadrado do terceiro, né, quadrado menos 30 aqui, 900. E aí você vai fazendo aos pares vezes 2, tá? Então 2 vezes 226A vezes B vai ficar 552AB. Sim? Faça o próximo. O 226A vezes menos 30 vezes 2. Então dá esse monstrinho aqui, ó, menos 13.560A. Ou esse aqui, ó, 2 vezes B, ok, vezes menos 30, menos 60B. Faça isso para todos eles, certo? Ok? Faça isso para o sujeito. Vai agrupar, certo? Vai procurando aqui, ó. Quem tem A ao quadrado, ó, vi só 2 termos aqui, ó. Esse monstrinho aqui e esse outro. Então você soma, dá 186.500 ao quadrado. B ao quadrado, ó, achei 1
2, 3, 3b ao quadrado. Depois A, AB, etc. Certo? Então você tem essa expressão aqui, que seria a soma dos desvios ao quadrado. Tá? Ou soma o desvio quadrático total. Tá? O que eu faço? Eu quero minimizar essa expressão, por isso que se chama método dos mínimos ao quadrado, né? Dos mínimos quadrados. Desculpa. Eu vou derivar isso, então, em A, né? Uma função de duas variáveis, então derivada parcial. Vou derivar em A, vou derivar em B e vou igualar a zero. Tá? Ok? Para eu achar o ponto aí de mínimo, isso vai me dar uma equação, né? Um sisteminha em A e B que é fácil de resolver. Você já achou a equação da reta por esse método. Tá? Então não tem que fazer gráfico, não tem que fazer nada. Tá? Então vamos lá, vou derivar em A. Vai derivar em A, vai tombar esse 2, né? Eu vou ficar então 186.500 vezes 2, tá bom. Isso dá 373.000 vezes A, né? Não tem A aqui mais, ó, 1.188, vou derivar em A, vai ficar só B. Então, 1.188B, tá aqui. Procura outro A, que é o menos 36.376A. Eu já passei para o outro lado, já que é igual a zero, ó, tá? Eu vou minimizar, eu vou igualar essas duas derivadas parciais a zero. Sim? Então, já passei para o outro lado aqui, 36.376. Faço a mesma conta para o B, ó. Então, ó, 3b ao quadrado vai ficar 6b, tá aqui, ó. Né? Vou derivar menos 180b, fica menos 180, passa para o outro lado, mais 180. E o AB aqui também, ó. Vai ficar 1.188a, tá aqui, ó, 1.188a. Tá? Tem essas duas derivadas igualadas a zero. Eu resolvo esse sistema pelo jeito que você achar mais divertido, agora dá número quebrado mesmo. Tá? Até aqui é número inteiro, hein? Não vai aproximar nada. Tá? E aqui eu coloquei 3 algarismos significativos como sempre. Tá? Resolvo pelo método que você achar mais legal. Acabou, achei a equação da reta. Aí agora ele pergunta qual é a potência. Né? Eu vou ignorar o calorímetro é cerca de 10 ali, né? Já olho por grau Celsius. A amostra de água é bem maior, você tem 200 gramas de água ali. Né? Eu deixei 4,186, deixei grama aqui mesmo. Tá? Senão você passa para quilos e usa 4.186, certo? Então dá cerca de 800, então o calorímetro é pequeno, né? A capacidade térmica dele perto da capacidade térmica da água aqui, da amostra de água. Tá? Eu vou igualar o tempo inicial a zero, tá? Ok? Para facilitar a minha conta aqui, senão a potência vai misturar em tudo quanto é lugar aqui. Né? Então o calor ali da água vai ser simplesmente, né, a potência elétrica que eu entreguei vezes o tempo. Sim? Eu abro aqui macete aqui, isolo esse T, ó, certo? Passo o MC dividindo, passo o T0 somando e a gente vê que é a mesma equação. Sim? Ok? Onde, ó, esse T0, né, numericamente aqui, eu tive praticamente o 29 aqui, eu volto aqui um segundo. Ó. O 29 que é o tempo, no tempo inicial, tá certo? E você também já vai chegar, né, nos valores que eu vou colocar para você calcular ali, você vai chegar certinho ali, bem próximo ali, né, da temperatura inicial para o T0, tá? E portanto, esse A aqui da reta, né, o AT mais B aqui, é a potência dividido, né, pela capacidade térmica da água. Tá? Então passa multiplicando, esse é o teu A, né? Vai ficar a capacidade térmica da água vezes o coeficiente angular aí, né? Isso te dá a potência final, aqui no caso 4,56 watts. Tá? Então você vai fazer a mesma conta, não tem como errar isso daí, por favor. Sim? Okay? Qualquer dúvida, como sempre, me mande e-mail. Tá? É isso aí. Tchau, tchau.